Prontinho. Saúde mental é um tema que me fascina, né? Não só por conta da minha história, quanto da necessidade que a gente tem de falar um pouquinho de algo que às vezes é tão deixado de lado, né? Tão esquecido. A gente começa a pensar nele a partir do momento que ele começa a reclamar as nossas atenções. E geralmente quando a saúde mental ela começa a reclamar da nossa atenção, é quando a gente já está num estado de crise de ansiedade, crise depressiva, síndrome do pânico, é quando as coisas já chegaram num grau extremo, né? Quando ele fala assim, ou você fala comigo agora, ou então eu não consigo mais empurrar a poeira para debaixo do tapete, né? Onde é que tudo começou, né? Onde ou quando tudo começou? Principalmente para mim, na minha vida, que já tive algumas crises de pânico, ansiedade, crises depressivas. Uma frase que eu guardo sempre comigo, né, é de que eu nunca estarei só. Não só da ausência de outras pessoas comigo, mas da ausência comigo mesma de outras tantas que eu carrego dentro de mim, né? É, a Ellen criança, a Ellen da juventude, essa fase agora, a fase adulta, né? E em todos os períodos da minha vida, principalmente nos momentos onde eu tive algum processo de crise de ansiedade ou depressão, eu sempre fui chamada a olhar para essas outras Ellens que existem dentro de mim, né? Essa criança que era mais melancólica, sensível, né? Que às vezes sofria por ouvir uma briga ou sofria por ouvir alguma coisa desagradável. A juventude que foi muito marcada, e essa foto minha aqui da juventude, ela retrata muito, né? São várias fotos, né, de mim mesma compondo um mosaico e mostrando essa minha imagem. Então, nessa juventude aqui, quantas pessoas a gente já não traz consigo mesma? Quantas influências de quantas pessoas, né? E quantas marcas da nossa existência, positiva e negativa, a gente não carrega? E a fase adulta, né? Que é a fase do agora, é a fase desse momento de recomeçar uma nova vida. Eu trago essa foto minha com a minha filha, né? Dessa fase adulta, justamente por me lembrar de um momento onde eu sou convidada constantemente, quase que 24 horas, a exercer o autoconhecimento. E a maternidade traz isso para a gente, né? A possibilidade de se autoconhecer o tempo inteiro, olhando o comportamento de um filho, recebendo, acolhendo ele em algum momento. Então, na minha infância, eu nunca tive nenhuma crise de ansiedade ou depressão. Mas eu sempre demonstrei na minha infância um comportamento, um temperamento de uma criança mais sensível, um pouquinho mais melancólica. Na minha juventude, principalmente na minha adolescência, eu vivi várias crises de lutos consecutivas. Então, várias pessoas da minha família foram indo embora, foram partindo, e o acúmulo disso, né, e do luto não tratado, me levou realmente a uma perspectiva de medo muito grande. Eu tinha muito medo de perder, né? Eu tinha medo de perder pessoas, eu tinha medo de perder coisas, eu tinha medo do que estava por vir. E foi nesse período, justamente na juventude, que eu comecei a conhecer uma fase, um sentimento, né, mais distorcido da ansiedade. Eu digo distorcido porque a ansiedade é natural, é nosso, né? Ela acompanha a gente na nossa vida. A gente vai falar um pouquinho disso melhor mais adiante. Mas na minha juventude eu comecei a perceber como a ansiedade me atrapalha, né? Como ela me atrapalhava. Ela interferia no meu sono, ela interferia na minha alimentação, ela interferia nos meus estudos. Então, foi na adolescência, né? Especificamente no ensino médio, que eu conheci os óleos essenciais. Então, o
primeiro grupo de apoio que eu tive acesso, né, para tratar da ansiedade foram óleos essenciais e florais, né? Na fase adulta, e especificamente, assim, eu pari aos 35 anos, eu já tinha tido 3 crises de ansiedade seguidas de crises depressivas, né? Então, eu já tinha um histórico, eu já conhecia. E eu já investi bastante em psicoterapia, em acompanhamento médico, né? Eu tive o diagnóstico na minha fase adulta de transtorno de ansiedade generalizado. E esse investimento que eu fazia me dava a sensação de que eu estava bem, né? Eu estava pronta para ser mãe, eu estava pronta para acolher minha filha, e eu acreditei que nunca mais eu teria realmente outra crise depressiva, outra crise de ansiedade. Eu trouxe essa frase, esse pensamento, na verdade, né, e essa imagem das matrioscas, para falar justamente sobre aquilo que eu falei. Nenhuma pessoa está só, traz dentro de si suas crianças, adolescentes, jovens e adultos internos, né? Para a psicologia, o desenvolvimento ela não acaba na infância, ele não acaba na adolescência, ele não acaba na juventude, né? A psicologia do desenvolvimento vai até a terceira idade. E se a gente pensar desenvolvimento numa perspectiva de interação com o outro, a gente está sempre desenvolvendo. E essas pessoas que a gente traz dentro da gente, que é a gente mesmo, né? Elas podem nos levar a muitas alegrias ou nos levar a estados de ansiedade, depressão e sofrimento emocional. Eu tinha muita memória alegre da minha infância, muita memória boa da minha infância, mas eu também tinha muitas memórias que não eram tão agradáveis. E essas memórias que não eram tão agradáveis, mesmo elas sendo em pequenas quantidades, elas interferiram bastante, né? Para o meu padrão de crenças, para o meu mindset, né? Para o meu padrão de pensamento e de comportamento que eu tenho hoje. E eu vou falar um pouquinho, né, na minha vida adulta, e principalmente, assim, quando eu comecei a atender e quando eu comecei a me familiarizar mais com a saúde mental, eu comecei a entender um pouquinho da minha própria história. Não somente a história de Ellen, mas a história da minha família, a história da minha ancestralidade. E como tudo isso mexia comigo, como tudo isso ele estava linkado com a pessoa que eu era hoje. Então havia um novo manual, né? Eu estava fazendo terapia, eu fazia também algumas terapias integrativas no momento, eu fazia acupuntura. Eu sempre percebi que para tratar a minha ansiedade, eu não conseguia só com a psicoterapia e a medicação, né? A medicina chinesa, ela foi muito importante na minha vida, ela me ajudou bastante. A acupuntura, todos os outros processos que eu fui passando, né, dentro do próprio desenvolvimento do próprio acompanhamento da medicina chinesa. E aí eu fui traçando, né, um novo manual. E eu comecei a honrar as minhas histórias, né? Eu comecei a pensar em um desenvolvimento pessoal diferente. E essa história que eu honro tem muito a ver com essas duas mulheres que eu tenho aqui, né? Que essa aqui é a minha avó Tunina, e essa minha avó Nita, né? A minha avó materna é essa aqui que está com o Sidney Magal, toda fofa, e essa daqui é a minha avó paterna. Elas têm histórias diferentes, com problemas parecidos, né? As duas passaram por situações de infância muito difícil. A minha avó materna, ela era pernambucana, e ela viveu a infância dela num período que era muito marcado pela violência lá em Pernambuco, com os bandos de Lampião. Então ela tinha muito medo. A minha avó, ela tinha medo de rojão, ela não gostava. Ela ouvia fogos, ela ouvia rojão e ela falava: "Eu não me sinto bem, não gosto". Porque uma das formas que as pessoas tinham onde ela vivia de se comunicar para avisar que havia perigo na redondeza era soltando um rojão.
E quando acontecia isso, ela e a família dela, os irmãos todos, eles ficavam presos em um cômodo da casa, escondidos, e eles passavam a madrugada inteira, assim, né? Porque eles não tinham como prever, como saber o que é que estava acontecendo. A minha avó paterna, ela perdeu a mãe, né? Muito criança, muito. Acho que ela não tinha 5 anos de idade quando ela perdeu a mãe dela. E ela foi doada a famílias que eram próximas, né? Ela foi morar com a madrinha dela, sem nenhum afeto, na verdade. Ela foi para ficar como uma pessoa que ajudava nos trabalhos de casa, mas não havia um apego familiar, né? Envolvendo tudo isso. E elas duas cresceram, passaram por grandes dificuldades, né? Casaram muito novas. E a minha avó materna, ela perdeu o marido com 33 anos e ficou viúva com 7 filhos, né? E a minha avó paterna, ela casou aos 14 anos e ela encontrou o grande amor da vida dela e encontrou também o grande alento da vida dela. Ele foi um grande parceiro que acompanhou ela a vida inteira. Mas ela perdeu um filho quando ela era muito nova. Ela casou com 14 anos, com 15 anos ela já estava grávida, já tinha parido a minha tia mais velha. E quando a minha avó, ela perdeu um filho com 12 anos de idade, muito jovem, ela passou por um estado de sofrimento mental muito grande. Então, são histórias diferentes com problemas parecidos. As duas sofreram a vida inteira de ansiedade e depressão, né? A minha avó materna, mais para um lado da melancolia, da tristeza profunda. A minha avó paterna, por um lado de revolta, de irritabilidade. E, assim, a gente olhando para o passado e pensando o que pode ter acontecido, ela sofreu de uma fobia social muito grande. Ela não saía de casa de jeito nenhum. E sempre que ela saía de casa era um sofrimento muito grande para ela, né? Reconhecer essas histórias e ver como essas duas mulheres, né, dentro de toda a importância que elas têm na minha vida, elas impactaram fortemente, né, o padrão de crenças, o mindset dos meus pais e automaticamente os meus. E uma outra situação assim que mexeu muito comigo é que a minha avó materna, ela em específico, ela faleceu numa crise de ansiedade. Minha avó teve uma parada cardiorrespiratória por conta de uma crise de pânico, né? E quando isso aconteceu, a primeira coisa que eu pensei foi: será que tudo isso poderia ter sido evitado, né? Será que ela poderia ter tido uma vida mais leve, uma vida mais inteira? Será que existia alguma forma da gente minimizar esses impactos que a gente não fez? Essas perguntas, elas ficaram na minha cabeça durante muito tempo, porque foi algo muito forte para a gente, né? Entender que toda a dinâmica da doença que ela conseguiu, ela se livrou, minha avó teve infecção, ela teve uma septicemia hospitalar, e ela conseguiu se curar de uma septicemia, uma idosa de 81 anos, e quando ela foi desentubada, e quando ela já estava saindo do UTI, ela teve uma crise de pânico. E por conta dessa crise de pânico, ela não resistiu. Então, olhando a história delas duas, e pensando na minha própria história, né, em tudo que eu vivi, e na minha crise de ansiedade e depressão do ano passado, em junho, eu tive uma crise de pânico muito grande. Foi muito forte, muito impactante para a minha vida. E aí, a história das duas não saiu da minha cabeça. E eu lembrei de uma coisa também muito interessante, que a minha avó materna, a minha avó Tunina, alguns anos antes dela falecer, ela caiu, ela tropeçou e ela machucou o joelho. E quando minha avó machucou o joelho, ela ficou muito assustada e ela falava assim: eu acho decadente velho morrer de queda, porque ou velho morre de alguma coisa, Deus, morrer de queda é tudo que eu não quero na minha vida. E a minha avó, ela foi muito determinada. Ela disse: eu não vou morrer de queda.
E ela começou a se precaver. Ela era muito vaidosa, mas ela decidiu ali que ela não andaria mais de salto. Ela substituiu todos os sapatos de saltos que ela tinha, que ela amava, por tênis e sapatilha. E ela começou também sempre a andar acompanhada e prestando muita atenção onde é que ela andava, né? Ela estava muito focada em não morrer de queda. E quando eu lembro dessa história da minha avó, né, de não morrer de queda, e pensando em todo o processo que eu vivi no ano passado, eu decidi que eu não queria também morrer de queda, mas de queda de um morro. Para conhecer toda essa história da minha avó e conhecer também todo o meu processo, eu tive que ir a fundo para entender o que era ansiedade, o que era depressão. É lógico que meu trabalho e a acessibilidade que eu tinha com esses estudos, eles me ajudaram bastante. Mas eu tinha ali na pele e no âmago o que eram, né, aquela doença, o que a gente sentia, o que passava pela cabeça, o que acontecia no antes e no depois das crises. E sempre que eu pensava na depressão, me vinha essa imagem, né? É um iceberg. Vamos imaginar que a gente está num barquinho olhando para essa pedra de gelo nessa superfície. Quem está aqui não imagina o que tem lá embaixo. E pensar nessa ilustração do iceberg me levou a uma outra percepção de que as questões elas não são puramente biológicas, né? Existe a genética, né? Por que minha avó teve, que minha outra avó também teve, que meu pai tem, que eu vou ter? Necessariamente não existe, diagnóstico não é destino, né? Mas ele pode ser um sinalizador para a gente de que algo pode vir a desencadear. Então, eu comecei a parar de olhar para essa superfície, porque até então eu olhava para aqui, para cima, né? Eu olhava para o meu estado de tristeza, para a minha irritabilidade, para o meu desânimo, para o meu isolamento social, mas eu não estava mergulhando, indo para aqui para o fundo, para entender o que é que tinha, o que era que compunha essa pedra de gelo, né? Isso para mim ainda era obscuro. Eu não tinha clareza, né, do que estava aqui por baixo. E a partir do momento que eu abaixei a cabeça e comecei a mergulhar e tentar compreender que pedra era essa, qual era o tamanho, qual era a dimensão, o que é que tinha por aqui por baixo, é como se esse sol aqui, ele começasse a aquecer essa parte de cima, né? Essa pedra que fica na superfície, e ela vai derretendo. Enquanto ela vai derretendo, a gente vai a parte que está submersa, ela vai levantando. E automaticamente ela vai deixando de existir. Então, o que é ansiedade? Né? Eu acho que, primeiro de tudo, tem uma coisa que a gente trabalha, né, nas abordagens terapêuticas, que é a psicoeducação. A gente precisa saber o que é as coisas, como é que elas acontecem, para se prevenir e ter um autocontrole melhor, né, do nosso comportamento, das nossas Aqui, ó, emoções. está explicando o que é ansiedade, como se prevenir, para você aprender. Mãe, mas eu faço uma faculdade. Vocês estão me ouvindo? Alguém me dá um... Sim, voltou. Tá? Voltou? Uhum. Então, é uma emoção humana comum que a gente vai sentir em algum momento da nossa vida, quando a gente se depara numa situação difícil ou então de algum perigo real e imediato, né? O nosso cérebro primário, ele foi feito para a gente reagir a esse esquema de ansiedade, porque lá na nossa ancestralidade a gente vivia e a gente tinha medo de sair da caverna e encontrar algum bicho, encontrar alguma coisa que pudesse trazer para a gente algum tipo de perigo de vida, né? Então, ela era necessária, mas ela pode se tornar desproporcional
quando a gente direciona essa ansiedade, essa emoção para situações futuras e às vezes situações que nem são reais, são medos imaginários, né? E isso vai acontecendo dentro de uma constância muito grande e o nosso corpo ele fica impregnada de hormônios da ansiedade, que é o cortisol, e a gente não consegue pensar com clareza, a gente não consegue discernir com tranquilidade. Fora que isso vai trazer, né, para o próprio corpo físico séries de situações que vão desencadear em doenças psicossomáticas. Então, quais são os sintomas de que a crise de ansiedade ela pode estar próxima? Eu digo que a gente sempre fica pensando na ansiedade e depressão quando ela já se instala. Mas, às vezes, ela dá sinais, ela mostra, né, uma pontinha do que está acontecendo e a gente não consegue. Na nossa cultura, a gente tem a ideia de normalizar coisas que, na verdade, são comuns, são pensamentos, são sentimentos comuns, mas que não devem ser normalizados. A gente não deve normalizar uma dificuldade para dormir, né? A gente não deve normalizar alterações no apetite. A gente não deve normalizar dor de cabeça. Tem pessoas que falam assim, eu tenho dor de cabeça toda semana, eu tenho dor de cabeça quase todo dia, isso é normal. Não, isso pode ser comum, mas isso não é normal. Isso é um sinal de que alguma coisa muito séria está acontecendo, né? Então, quais são os sintomas que uma crise de ansiedade pode estar acontecendo? Além da dor de cabeça constante, dores de estômago, vômito, palpitações, dores no peito, desconforto respiratório, tontura, a sensação de bolo na garganta. A minha história com a minha última crise de ansiedade, ela foi bem típica, e eu digo que se eu tivesse sido não um pouquinho mais cuidadosa, eu não fico me culpando por isso, mas se eu tivesse escutado um pouquinho mais minha intuição, talvez ela pudesse ter sido evitada, porque eu comecei, geralmente eu não tenho dor de cabeça, mas eu comecei a sentir uma dor de cabeça numa constância um pouco maior, e eu sentia uma dor no peito. Eu falava, houve uma situação onde eu falei para minha mãe assim, eu estou respirando e o meu peito está doendo, é como se tivesse uma bigorna nas minhas costas, me amassando, me comprimindo, né? Eu senti uma dor, um desconforto respiratório. E eu sentia muito bolo na garganta. Como eu estava passando por uma situação muito tensa no trabalho e eu não estava me sentindo bem, eu não estava me sentindo congruente, eu não estava me sentindo inteira naquilo tudo, eu achei que aquele bolo na garganta era tudo que eu queria dizer e que naquele momento eu não conseguia, né? Mas já era um sintoma de que a crise de pânico ela estava dando sinais que eu precisava tomar mais cuidado. E no caso da ansiedade, a gente tem que pensar que existem tipos de ansiedade, né? E quais são esses tipos de ansiedade? Eu fui diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizada. E o que é isso? É uma pessoa que ela tem um pensamento contínuo, muito preso ao futuro e ao presente. E por conta disso, a gente não consegue caminhar. É como se a gente sentisse ansiedade todos os dias. Eu acordo e eu durmo com um pensamento ansioso, preocupado com o que vai acontecer e lamentando o que já aconteceu. Existe também o tipo de ansiedade de separação. A ansiedade de separação é a ansiedade que as crianças têm de serem separadas dos pais, o que é que podem acontecer com os pais ou responsáveis quando eles se ausentam ou quando eles ficam longe. Então, é um tipo de ansiedade até que ela é normal para uma criança de 1 ano, 2 anos de idade. Mas quando a gente percebe que isso está acontecendo com a criança de 4, 5, 6 anos, aí já é um sinal de alerta de que esse pensamento ele já está numa desordem, né? Esse sentimento já está numa desordem. A fobia específica é um tipo de ansiedade onde eu tenho um medo específico sobre determinada situação ou espaço, né? Então, as fobias de escuro, de altura. O transtorno de estresse pós-traumático, ele acontece depois de um evento traumático. E a gente, só imaginar
que a gente pode viver novamente aquela situação, é como se a gente sentisse toda aquela descarga emocional que a gente sentiu no momento. Então, é uma pessoa assim que passa por um assalto em uma determinada rua e que todas as vezes que ela precisa passar por aquela rua, se ela não conseguir evitar, ela vai se sentir mal, ela vai sentir algum tipo de fobia, ela vai sentir algum tipo de desconforto emocional. O agorafobia, né? É um tipo de ansiedade também que é mais relacionado a espaços. Pessoas que não conseguem sair daquele espaço ou que pensam que sair do espaço delas podem acontecer algum risco de vida a elas próprias. Fobia social. Fobia social um tipo de pensamento onde eu tenho medo de me expor. É o medo do julgamento, o medo de passar vergonha. Então, assim, por exemplo, adolescentes que viveram situações de bullying constantes dentro da escola, ele pode sofrer fobia social, né? A minha avó, a minha avó paterna, ela tinha agorafobia e fobia social. Ela não gostava de sair, não é que ela não gostasse de sair, ela não conseguia sair de casa. As oportunidades que a minha avó teve de sair da casa dela foram muito traumáticas para ela. Ela não conseguia, era um transtorno muito grande fazer com que ela saísse da casa dela para vir para a casa de um dos filhos, né? Principalmente no período de que ela precisava se cuidar de alguma doença, alguma coisa assim. E a gente não entendia. A gente dizia que era teimosia, que era apego, mas, na verdade, ela tinha essa sensação de agorafobia, até porque não era sair da cidade dela, né? Ela morava numa cidade muito pequenininha. Era de sair da casa. Ela não saía da casa dela para ir na casa de um vizinho. Ela, no máximo, ela sentava na porta da casa dela e ela ficava sentadinha. Então, imagina o sofrimento que alguém tem, né? Com esse tipo de sentimento e pior, sem saber explicar e dizer ao certo que sentimento é esse. O transtorno obsessivo compulsivo, né, são pensamentos repetitivos sobre determinada situação. Então, a gente tem o obsessivo compulsivo por limpeza, por checagem. Será que eu fechei a porta do carro? Aí ele volta, vê que fechou. Anda mais um pouquinho e fala assim, meu Deus, mas eu tenho que ter certeza de que eu fechei. Ele volta mais um pouquinho e vai lá e mete a mão na maçaneta. Aí ele sai. Aí, de repente, ele anda um pouquinho e ele pensa assim, mas será que quando eu meti a mão na maçaneta, eu acionei o alarme e o carro abriu, aí ele volta lá de novo para checar mais uma vez, né? É aquela pessoa que lava a mão, mas ela passa muito tempo lavando a mão e aí ela saiu do banheiro e de repente chegou, teve que tocar em alguma coisa. Ela sente novamente a sensação de que a mão está suja e volta lá para limpar. Se a gente fosse nos remeter, né, para essa situação que a gente está vivendo agora, é como se a gente estivesse com um pensamento compulsivo por limpeza. Mas aí esse pensamento não é numa situação de pandemia, é numa situação comum de dia a dia, né? Os ataques de pânico é quando a gente, às vezes, está no meio do nada, e eu lembro muito de um ataque de pânico que eu tive numa fila de supermercado. E eu estava na fila de supermercado e eu não consegui ficar. Eu não conseguia estar ali. Meu corpo gelava inteiro, eu me sentia trêmula, eu sentia frio, né? Assim, na minha época de crise, de pânico e de depressão, a coisa que mais me incomodava era que as minhas mãos e os meus pés eram constantemente gelados, né? Isso tudo estava respondendo de que a temperatura do meu corpo estava toda descompensada, estava tudo desorganizado. Então, o ataque de pânico é um sentimento que a gente tem ali naquele momento de que algo muito grave vai acontecer, né? E a sensação que a gente tem no ataque de pânico é que se a gente não correr, se a gente não sair dali, ou se a gente não for acolhido, a gente vai morrer. E a minha avó, a minha avó materna, a minha avó Tonina, ela passou por todo um processo de cura. A gente imaginou que ela realmente não fosse sobreviver a uma infecção generalizada, né, pela idade que ela tinha, por tudo que ela já havia passado. Ela sobreviveu à infecção generalizada, os rins delas voltaram a funcionar, o pulmão voltou a funcionar bem,
ela foi desentubada, a minha avó estava saindo da UTI, e aí ela teve uma crise de pânico. E nessa crise de pânico, ela acabou vomitando, o bronco aspirou, e ali, realmente, o corpo dela não conseguia mais reagir, não conseguia mais voltar. O que é depressão? Depressão é um estado emocional marcado por uma grande tristeza e apreensão, né? Quem está na depressão sente medo do mundo, sente medo de viver, né? É um sentimento muito grande de inutilidade, de culpa. A gente perde o senso de pertença e a gente aumenta o sentimento de fracasso e inadequação. Inadequação naquele espaço, inadequação de ser quem a gente é, inadequação com tudo que a gente já fez. É como se nada valesse a pena, né? E o mais engraçado é que, por mais que as pessoas falem para a gente e tentem validar na gente a importância que a gente tem no mundo, tudo de bom que a gente já fez, todo o potencial que a gente não consegue se ver assim. E quais são os sinais da depressão? Dos primeiros sinais da depressão é isolamento social. Estou cansada, estou fatigada, não quero ver ninguém. Então, eu passei, por exemplo, minha filha, quando nasceu, estava ótima. E eu estava me gabando porque eu não tive depressão pós-parto, né? Eu achava aquilo o máximo, não tive depressão pós-parto. Várias pessoas que eu conhecia que estavam tendo filhos no mesmo período que eu passaram pela depressão pós-parto e eu falava assim, ai meu Deus, ufa, graças a Deus. Eu tinha muito medo de passar pela depressão pós-parto pelo histórico de depressão que eu já tive, né? Mas aí o que aconteceu? A minha filha, com 1 ano, até minha filha completar 1 ano, eu fiquei direto com ela. Eu me dei essa licença maternidade. Tive uma rede de apoio que me apoiou nisso, né? E quando Nina fez 1 ano, eu voltei para trabalhar, mas eu voltei 50% do tempo que eu levava antes de trabalho. Eu trabalhava sempre 12 horas por dia. Isso para mim era muito tranquilo, era muito bom. Não havia problema nenhum para mim trabalhar 12 horas por dia, era o normal. Mas quando a gente fica mãe, né? Quando a gente tem outra vida dentro da gente, outra vida para cuidar, os interesses mudam, as perspectivas mudam. Às vezes não nem mude, mas às vezes o próprio cansaço e o próprio dia a dia do cuidado com uma criança acaba fazendo com que você comece a repensar a vida, comece a repensar a rotina. E foi isso que aconteceu comigo. Para mim era normal, né? Trabalhar 12 horas. Mas, de repente, não era mais. E aí eu reduzi quando Ninas tinha 1 ano, eu voltei para o mercado de trabalho e eu trabalhava 30 horas por semana, basicamente. Quando ela fez 2 anos, eu voltei para a carga horária que eu tinha antes dela nascer. Então, eu estava trabalhando 12 horas por dia, 3 vezes na semana. E isso me matou. Eu não consegui sobreviver a essa rotina durante 3 meses, né? E foi aí que eu comecei a perceber os sinais da depressão. O isolamento social era muito nítido, porque, assim, quando eu saía do trabalho, sexta-feira, sábado e domingo, era o meu dia de estar em casa. Eu não queria sair, eu não queria receber ninguém dentro da minha casa, né? É como se o meu tempo dissesse assim, é só para você. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei por que cargas d'água eu comecei a também não me interessar mais pela minha interação que eu tinha com as minhas amigas, com as outras pessoas, e acabei transferindo isso para minha filha, né? Se eu pudesse, o meu final de semana era para ficar em cima de uma cama deitada. Eu não estava chorando, eu não estava prostrada, eu não estava com medo do mundo, mas eu não estava a fim de fazer nada. Eu comecei também a perceber uma irritabilidade, e isso me machucou muito enquanto mãe, porque eu estava muito irritada de ter que chegar em casa e precisar dar conta de uma série de coisas. E eu comecei a ficar muito irritada também no trabalho, né? Porque, assim, o mercado de trabalho, ele cobra para que a gente, mulher, trabalhe como se a gente não tivesse filhos.
E os filhos precisam da gente como se a gente não trabalhasse. E, de uma certa forma, é como se isso machucasse, né, a nossa essência, quem a gente é, aquilo que a gente pensa sobre o mundo, o que a gente deseja, porque não estava batendo, não estava casando aquilo ali. Outro sinal de depressão é a insônia, né? A baixa libido. A baixa libido foi uma coisa que eu vivi durante toda a minha gravidez e no pós-gravidez. E eu, particularmente, achava isso ótimo, né? Até porque a minha gravidez foi uma gravidez de maternidade solo. Então, eu falava assim, ótimo, não quero me ocupar com isso agora, não quero me preocupar, não quero ninguém, não quero curtir a minha maternidade, quero curtir a minha filha, não estou aberta a absolutamente nada. E eu lidava com essa baixa libido como se fosse uma coisa boa, né? Tava massa para mim aquilo, né? Sem perceber que aquilo estava trazendo consequências para o meu humor, para o meu corpo. Eu comecei também a ter alterações de apetite. Tinha dias que eu comia muito, né? E sempre pro doce. É como se o paladar tivesse ali pedindo chocolate, tivesse pedindo bolo, tudo isso, né? Era açúcar e mais açúcar. E às vezes eu passava um dia inteiro e eu não conseguia comer absolutamente nada. Só descia água. E eu comecei a perder também interesses em atividades comuns. E aí eu comecei a perceber que eu estava com todos os sinais de depressão. E como parece que foi uma bolha assim que explodiu, né? Porque eu sofri um desligamento, eu trabalhava em 2 empresas particulares e tinha uma clínica. E eu fui desligada dessas 2 empresas em um prazo de 1 semana. Então, uma dessas empresas, eu dei graças a Deus por ter sido desligada, mas a outra estava passando por ajustes financeiros, a outra estava passando por uma série de coisas, né? Situações econômicas mesmo, então foi um corte como foi com vários outros colegas meus de trabalho. Mas eu senti muito. Para mim, ter sido demitida é como se tivesse mexido com a minha autoestima e foi uma espécie de luto. Ao mesmo tempo que eu estava dando graças a Deus, a depressão ela chegou em um nível de crise emocional muito forte. E aí, realmente, eu não conseguia levantar da cama, eu só fazia chorar, eu não conseguia comer. No primeiro dia que isso aconteceu, eu já procurei ajuda médica e voltei para a terapia, né? E eu fui muito feliz na minha escolha médica, porque uma das coisas que eu ouvi da profissional que me acompanhou, né, da psiquiatra, foi: Ellen, a medicação, ela vai te ajudar, mas ela não vai resolver tudo. Então, você precisa voltar para a psicoterapia. Eu acho que você precisa voltar também para a acupuntura e para as meditações do mindfulness que eu fazia. E aí eu fui procurar ver tudo isso. Travou? Quando eu fui procurar ver tudo isso, eu comecei a pensar, a primeira coisa que me veio na cabeça foi: sabe aquele pensamento de Gabriela? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, né? Porque foi assim com a minha avó, tá sendo assim com meu pai, porque outras pessoas da família também têm. Então, por tabela, eu estou condenada a viver à base de medicação e com esses sentimentos de depressão. E, de repente, eu comecei a perceber uma coisa, principalmente quando eu comecei com o tratamento da acupuntura e nas meditações do mindfulness. Inclusive, foi a minha acupunturista, né? Tanto essa de agora, a Lidê, quanto o meu primo, que começou a me apresentar a medicina chinesa também, que ele tentou fazer comigo algumas coisas no período que ele esteve aqui. Ele falava sempre assim: a medicação ela tem um ponto importante, mas ela muda a temperatura do corpo, ela tem toda uma estrutura que não é legal você passar tanto tempo fazendo uso. E eu ouvi aquelas palavras e dizia assim: como é que eu vou me encontrar agora nessa realidade, né? E aí eu comecei, em uma sessão de acupuntura,
eu fiz uma reverência mesmo a essas duas avós, essas duas mulheres super importantes na minha vida, e comecei a entender que código genético ele é como uma biblioteca, né? A maior biblioteca do mundo. Tem todos os livros. Tem todos os livros que pode existir na humanidade. No entanto, tem alguns livros que eles ainda não foram lidos. Eles só vão ser lidos se alguém for lá, pegar uma escada e levantar e pegar aquele livro. Outros, a gente já leu, mas a gente tem a opção. Ou a gente vive com aquela história como se ela fosse única e verdadeira, ou a gente aprende com a mensagem que ela vai passando para a gente. E foi aí que eu pensei, diagnóstico não é destino, né? E a herança genética não é só isso. As minhas avós, não foi só a herança genética que fizeram com que elas tivessem depressão e ansiedade. Elas passaram por vidas difíceis, elas tiveram uma infância muito complicada, elas tiveram uma adolescência muito mais difícil do que eu tive. No entanto, naquele momento, elas não tinham outro repertório, elas não tinham outros recursos. Malmente era o uso da medicação, né? Mas, assim, vamos pensar que a minha avó teve depressão pós-parto quando a minha mãe nasceu em 1957. Qual era a medicação? Qual era o diagnóstico? Qual era a terapia para aquele momento? Nenhuma. Então, nesse meu momento atual, eu estou tendo outras oportunidades, eu estou tendo outros leques de opções para que eu possa tratar isso. E aí eu decidi, né? E assim como minha avó, ela foi muito dedicada em dizer assim, não vou morrer de queda. Eu decidi que eu não vou morrer de queda, mas eu não vou morrer de queda de humor, né? E o meu objetivo de vida, eu quero ser uma velhinha centenária, lúcida, saudável, ativa e com história linda, né? De legado para os meus filhos, meus netos e tudo mais, né? E aí, qual o título desse livro? O que eu quero levar? O que eu quero que as pessoas leiam quando eu não estiver mais nesse caminho, quando eu não estiver mais nesse campo material? E tem essa frase do Bert Hellinger, para mim, ela é perfeita. Quando uma mulher decide curar-se, ela se transforma em uma obra de amor e compaixão, já que não se torna saudável somente a si própria, mas também a toda a sua linhagem. Eu entendi que me dando uma oportunidade de me curar e de me tratar de uma forma mais amável e mais amorosa comigo, com mais autocuidados, eu estou honrando a história e a minha ancestralidade dessas duas mulheres que não tiveram a mesma oportunidade que eu tive na vida. E para fazer isso, eu precisei conhecer os meus gatilhos, né? A gente precisa entender o que é que desencadeia isso. Lembra daquela história do iceberg, o que é que tem por trás, né? O que é que tem por baixo. Então, eu comecei a ver que algumas questões familiares eram gatilhos. E aí eu entendi que a ordem traz paz. Eu sou filha, eu não sou a mãe do meu pai, eu não sou a mãe da minha mãe, né? Eu sou filha. Eu preciso entender que, assim como eu tive algumas dificuldades e posso levar essas dificuldades para a minha relação com a minha filha, eles também tiveram a deles. Então, eu comecei a tirar das minhas costas culpa, mágoa, carícias, e eu comecei a entender que cada um tem o seu papel e cada um teve sua história. Para entender as minhas questões familiares, uma coisa que me ajudou muito foi a constelação familiar. Um outro ponto que era para mim um ponto de gatilho para aquele momento, a minha vida profissional, né? Porque o que eu estava fazendo, ela não se alinhava com o meu propósito de vida. E aí, de repente, aquele luto que eu estava vivendo, daquele trabalho, daquela postura profissional, de repente se transformou em liberdade. Eu me senti libertada e eu comecei a perceber assim, o fato de ter saído daquelas duas empresas não foi culpa minha, inadequação minha, porque eu não estava sendo boa o suficiente, né?
foi libertação mesmo. Às vezes a gente é um quebra-cabeça, a gente está ali num tabuleiro da vida. E aquela peça não está bem colocada. Então, eu me senti realmente como uma peça que foi relocada. E eu fui tirada daqueles espaços e disse assim, esse espaço é aqui. Aprenda a caminhar e andar a fazer esse trajeto, né? Eu comecei a entender também que por trás das minhas questões emocionais tinha uma série de crenças limitantes. O que eu penso, né? O que eu pensava, se era realmente meu ou se era um reflexo das minhas relações. Então, eu tinha crenças limitantes em relação ao meu potencial, eu tinha crenças limitantes em relação a relacionamentos afetivos, né? Eu me programei por conta de crenças limitantes a viver só. E porque eu achei que para ser feliz eu precisava estar sozinha, não tinha que ter ninguém enchendo meu saco. Porque relacionamento e casamento para mim era sinônimo de encheção de saco. Começar a perceber que isso não era meu, mas sim um reflexo de tantas outras coisas que eu já ouvi de outras vivências, foi libertador, né? Enxergar que o meu caminho estava aberto e que eu ainda não tinha começado a trilhar. Eu comecei a perceber também que uma das coisas que nos fere enquanto essência são os nossos valores. A gente tem a nossa força de caráter íntima, né? Que é nata, que é nossa. E às vezes as nossas relações, as nossas ações, o nosso comportamento, ele não está congruente com a nossa essência. E quando não há essa congruência, quando a gente não se sente inteira, seja nas relações de trabalho, seja nas relações afetivas, seja com a gente mesmo, a gente não consegue ter essa paz. Então, isso é um gatilho muito forte de ansiedade. E aí que começa a minha história, né? A minha história com a doTERRA e a minha história com os óleos essenciais. Quando eu percebi os meus gatilhos mentais, a primeira coisa que eu pensei eu tinha dois caminhos. Ou eu pegava o pouco dinheiro que eu tinha e eu investia na minha sala, no meu consultório, em alguma pessoa que pudesse administrar o meu Instagram e começar a publicar coisas por mim, ou eu me dedicava a mim, a me entender, a compreender qual era o meu papel na vida. E eu decidi que eu iria dedicar 2019 em uma imersão em mim mesma. Eu precisava olhar para mim, porque até então eu estava olhando para o outro. Eu estava olhando para a Ellen, que deveria ser para a sociedade, enquanto profissional. Eu precisei voltar para mim mesma. O que eu estou fazendo aqui? Né? Que caminho é esse? E aí eu comecei a estudar física quântica. Eu comecei a assistir aos webinários do Amit. E em um dos webinários eles anunciaram que teria um workshop em Salvador, e eu fui para esse workshop. Engraçado é que no dia desse workshop eu não tinha dormido. Eu tinha levado a madrugada inteira, eu tinha usado medicação para dormir e mesmo assim eu não consegui dormir. Eu tive pedaços de sono e todas as vezes que eu dormia, eu tinha sonhos assim, sabe, muito confusos, e era como se eu estivesse indo para o seminário do Amit para ter uma resposta. Eu queria alguma coisa que dissesse assim, ó, o caminho é esse, vai por aqui, né? É simples desse jeito, é isso aqui. É uma receita de pão, de bolo, de biscoito, né? Você bota isso e vai dar nisso aqui. E aí eu não dormi, escolhi ir para Salvador, né? Eu não moro em Salvador, eu moro na cidade a 120 quilômetros de Salvador. Não fui de carro porque eu julguei que era muito perigoso pegar um carro e ir dirigindo. Fui de ônibus e pensei assim, vou dormir na estrada. Não dormi na estrada. Cheguei, estava mega ligada. E aí eu vi o estande da doTERRA. Quando eu vi o estande da doTERRA, eu lembrei da logomarca, porque eu sigo alguns ortomoleculares, algumas mães, né, youtubers, Fernanda Vasconcelos, Fernanda Rodrigues, Bárbara Borges, elas publicavam algumas coisas sobre maternidade, elas publicaram alguma coisa sobre a chegada da doTERRA no Brasil. E eu gostava já de óleo essencial, eu usava, né? Então,
eu fui lá porque eu queria um difusor ultrassônico. Só que não vendia só o difusor ultrassônico. E eu não queria óleo, porque eu já estava muito abastecida de óleos. Até que, quando eu estava pesquisando o umidificador, o difusor ultrassônico, Mirella falou assim, você conhece os nossos óleos? Eu disse para ela assim, eu falei, não. Ela falou assim, então, nossos óleos é bem legal, é bem interessante, tem CPTG, garantia de certificado de pureza testada e garantida e tal. Eu falei assim, massa, mas eu já tenho muitos óleos. E aí ela me perguntou, quais são os óleos que você tem? Eu falei assim, eu tenho na minha bolsa agora o lavanda e o vetiver, que era um dos óleos que eu sempre tinha comigo desde a minha adolescência. E ela falou assim, você quer conhecer o nosso lavanda e o vetiver? Isso foi no horário do almoço. E no primeiro bloco de atividades do Amit, eu estava vagando. Eu não conseguia absorver nada. A meditação, para mim, foi frustrante. Eu não consegui me concentrar na meditação, eu não consegui ir para lugar nenhum. Né? Ele falava de um local, uma mata fechada, você está na mata. Eu não fui para nada. Eu estava muito presa ao meu sofrimento psíquico. E automaticamente estava pensando, joguei meu dinheiro fora. Não ia comprar óleo essencial, porque eu já tinha e imaginava assim, é tudo igual. E aí ela colocou uma gota do lavanda na minha mão. E na hora que ela colocou a gota do lavanda da minha mão, ela só falou assim, fricciona as mãos e inala. E na hora que eu inalei a gota do lavanda, a primeira palavra que eu falei para ela foi, você tá de sacanagem. Falei assim, o que é que tem aqui? Não é possível, não é parecido, não é lavanda, porque não parecia com óleo de lavanda que eu tinha. E aí, a sensação que eu tive naquele momento é de que eu estava cheirando a paz. E assim, em uma mão, na palma da mão ela colocou lavanda e aqui no dorso da mão, nessa parte de cima da mão, ela colocou o vetiver. E eu fiquei impressionada com a consistência do vetiver, com a sensação que ele ficou na minha mão, com o cheiro dele, como era forte, como era potente. E aí eu fui com a lavanda, voltei, né, para o segundo bloco das atividades assim, né, cheirando as mãos. E aí eu consegui me conectar, eu consegui fazer a meditação, eu entrei no meu arquétipo, foi lindo, foi maravilhoso aquela sensação. E quando eu saí, no intervalo da tarde, a primeira coisa que eu fiz foi reserva um kit, porque eu preciso levar. Né? Eu preciso entender o que é isso e eu queria entender como é que esses óleos são tão eficazes e possuem um efeito terapêutico tão mais evidente do que outras marcas que eu já conhecia e eu gostava. Eu não usava essência, eu usava óleo essencial puro, mas eu nunca tinha tido uma eficácia terapêutica tão rápido. Quando eu cheguei em casa, eu cheguei feliz. E assim, eu adorei a palestra do Amit, mas eu preciso reconhecer que a forma como eu cheguei em casa, mais positiva, mais alegre, mais disponível para minha família, não foi só as palavras do Amit, foram os óleos essenciais. Eu voltei no ônibus e eu liguei a luz do ônibus e eu experimentei um por um. Né? Eu experimentei o óleo de hortelã-pimenta como Mirella me recomendou, que é uma gota no céu da boca, fazendo a massagem nos ombros, inalando o hortelã-pimenta, e aquilo ali me levou para um outro ponto. Então, eu passei mais uma noite sem dormir, mas eu passei uma noite sem dormir esperançosa, né? Eu estava... Como é que eu posso dizer? Eu acho que eu estava encantada com tudo que estava acontecendo. Foi o melhor investimento que eu fiz naquele ano. Né? Ter ido para o workshop do Amit e ter saído daquele workshop com aquele kit de essencial para o lar. E aí, o que aconteceu? Eu sou muito curiosa e eu sou muito cética. Eu digo sempre que, há um tempo atrás, eu tinha um pensamento muito cartesiano. E um dos meus problemas com a minha profissão era que esse pensamento cartesiano, ele fechava assim, faz avaliação e planeja a reabilitação.
E uma coisa que eu percebi é que eu não estava olhando para a pessoa, eu estava olhando para o transtorno, eu estava olhando para o problema. Né? Eu sou psicopedagoga, eu atendo crianças e adolescentes com transtornos de comportamento e de aprendizagem, e eu percebi que durante toda a minha prática clínica, eu olhava para o que ela tinha e não para o que ela era, de fato. E a partir daquele momento, aquilo ali estava mais aberto para mim. Eu falei assim, eu preciso entender o que é isso, né? Por que esses óleos essenciais são assim? E aí, realmente, eu fui estudar e eu percebi que o óleo essencial, ele é quem ele é, não é por uma questão mística, não é um cheirinho que a gente... Então, o óleo essencial, eles podem produzir uma resposta que podem ser usadas para aumentar, né, o nosso bem-estar e administrar as emoções com base na composição química de cada óleo. Então, quando a gente cheira, quando a gente inala um óleo essencial, todas as terminações nervosas que estão no nosso bulbo olfativo, elas têm conexão direta com o nosso sistema límbico. Ou seja, é muito rápida a resposta, principalmente quando você tem um produto que tem um grau de pureza maior e que trabalha com toda uma perspectiva de co-impacto, né? E de colheita, como é que eu posso dizer, mais respeitosa com a natureza, com a planta. Então, fazia sim diferença para mim quando eu percebo que a doTERRA, ela não trabalha com uma plantação da lavanda, ela não tem uma fazenda de lavanda e ela vai lá e colhe a qualquer momento, né? Ela tem todo um projeto, uma programação para que aquela planta ela seja colhida no local dela, né? De natureza mesmo, no seu habitat natural, nas condições climáticas ideais, com as condições de solo também ideal. Então, isso traz para o óleo essencial uma potência que em outras marcas a gente não encontra. Isso faz toda a diferença. Nos meus estudos, eu entendi que a gente tem a aromacologia, né, que é o estudo da influência dos odores no comportamento humano, e para examinar a relação que existe entre sentimentos e emoções, né? E existe a outra parte da aromaterapia, que é como os olhos vão atuar no nosso sistema físico, né? Então, assim, quais foram os óleos que eu utilizei que me ajudaram bastante? Eu vou passar rapidinho por questões de tempo, né, Mirella? O que você acha? Não, a gente está com 1 hora, mas, 1 hora, né? é, mas pode passar do jeito que você está passando, tá muito gostoso, Ellen. Ai, que bom. Então, vamos lá. Meu querido, meu favorito, esses dias teve um quiz, não sei, um ranking lá, uma brincadeira da Terra no Instagram, onde a gente tinha que dizer qual era o ranking dos óleos. E o meu foi o lavanda, porque foi o óleo que me salvou, foi o óleo que me trouxe de novo a minha vida. Não era uma vida qualquer, né? A minha vida como ela deveria ser. E a lavanda, ele é o óleo essencial do relaxamento. A gente pode considerar a lavanda como o resp da aromaterapia. Ela relaxa, tranquiliza, acalma. A lavanda ela tem uma propriedade química que ela cria uma atmosfera pacífica e segura, né? Ela é conciliadora, incentivando a ternura, a amorosidade. E foi justamente isso. Eu sinto que naquele momento que Mirella colocou uma gota de lavanda na minha mão, eu comecei a me cobrar menos, sabe? Aquela mochila de pedras que eu estava carregando. É como se eu dissesse assim, sai daqui, não é minha, né? E eu comecei a me aceitar naquele momento e dizer assim, tá tudo ruim, mas vai ficar melhor. A lavanda, ela vai combater a insegurança, a carência afetiva, ela melhora a qualidade do sono. E foi impressionante, porque assim, eu comecei a usar os óleos essenciais, principalmente a lavanda, em 3 de julho. Essa data está marcada nos meus registros mentais, né? 3 de julho foi o dia do evento do Amit, foi o dia que eu comecei a usar os óleos essenciais. E
3 de julho, eu tinha que voltar na psiquiatra no final de julho. A gente foi conversando e eu usando a lavanda diariamente. Foi o que aconteceu. Eu comecei a fazer o desmame da medicação para dormir. Quando eu fiz o desmame da medicação para dormir, eu percebi, eu já estava numa dose que era uma dose considerada efeito placebo. Eu falei assim, eu não preciso mais disso. Então, eu conseguia dormir e dormir bem, só com lavanda. Um outro óleo que, para mim, é o meu querido, eu tenho uma paixão por ele muito grande, é um óleo que, assim, eu tenho um amor muito grande por ele, é o vetiver. Porque o vetiver é considerado óleo do enraizamento, né? Ele aterra, ele faz com que a gente tenha um pensamento, a gente chegue a um pensamento de clareza muito grande. Né? Ele propicia também o relaxamento. Eu usava no difusor o vetiver, o lavanda e o olíbano. A gente vai falar sobre o olíbano também. E eu fazia uma massagem nos pés, só com vetiver, e eu colocava o lavanda nos ombros para dormir. Essa era a minha rotina. O difusor com vetiver, olíbano e lavanda. Né? Eu botava 2 gotinhas de cada e fazia a massagem nos pés com vetiver e colocava também a lavanda nos ombros. Então, eu me sentia relaxada, né? Eu sentia que, naquele momento, eu era eu, e era bom ser eu. Então, ele propicia esse relaxamento intenso. Ele é perfeito para meditação. A gente consegue um poder de concentração melhor. E quando eu aliava o vetiver com o olíbano na meditação, porque eu passei de novo a minha rotina do mindfulness todos os dias, e aí quando eu ia para meditar com os óleos essenciais, eu tinha um efeito de desdobramento e de conseguir me concentrar até no aqui e agora das meditações maior. Fortalece a conexão com seus objetivos, né? Ele propicia uma atmosfera de interiorização. Ele melhora a qualidade do sono, ele dissipa pensamentos ruminantes, né? E nos induz a pensar com clareza. É um óleo que eu digo assim, ele me encorajou a seguir o meu caminho. Uma outra questão dos óleos essenciais que eu falei da aromatologia e aromatologia, que a aromatologia, como óleo essencial, interfere no nosso corpo físico, a aromatologia, como interfere nas nossas emoções, e uma outra parte da aromaterapia que ele vai falar sobre os óleos no nosso campo vital. Então, assim, por mais que você acredite ou não na questão do misticismo ou da espiritualidade, tudo é energia. E essa energia que vem do óleo essencial, ela vai também tá atuando sobre a gente. E essa questão é muito importante porque você imagina que assim, a doTERRA ela é uma empresa que ela trabalha com bem-estar, e ela não trabalha com bem-estar só das pessoas que utilizam o produto dela. Ela começa a trabalhar com bem-estar na cadeia de cima. Então, ela começa a trabalhar com bem-estar com o produtor. A partir do momento que ela paga, né, parcelas fixas ao produtor, que ela paga antecipadamente ao produtor, ela está dando a ele uma condição de vida de que ele não precisa tirar a planta, a erva, antes do momento, simplesmente para ele conseguir sobreviver, né? Ele faz tudo isso de uma forma de respeito a ele próprio, respeito à planta. A partir do momento que ele está lá plantando ou colhendo e ele sabe que os filhos dele estão em uma escola, que essa escola foi construída pela doTERRA, estão tendo outras condições de vida, isso modifica a energia com que essa planta ela é colhida, né? Com que esse óleo é feito. Então, é uma empresa que trabalha muito com propósito, trabalha muito com a importância de você ser o melhor humano para o mundo e para você. Um outro óleo também que eu sou apaixonada é o bergamota. Né? O bergamota ele foi um óleo que, para mim, no meu desmame, ele foi substituindo um ansiolítico. Ele auxilia nos casos de distúrbio do apetite. Eu comecei a perceber que eu estava com um apetite mais equilibrado, nem fome de mais e nem fome de menos. Ele criou um ambiente propício para o meu sono.
às vezes mudava, não ficava com óleo só, né? Às vezes eu colocava o bergamota, às vezes eu colocava o bergamota e a lavanda, às vezes eu era o bergamota e o vetiver, mas de vez em quando também eu ia modificando essas composições de óleo para dormir, e eu sempre me senti muito bem também utilizar o bergamota para dormir. E ele mantém esse estado do sono, né? A gente entra no higiene do sono melhor. Ele funciona como um tônico mental. Então, a gente pode considerar o bergamota como o óleo essencial do amor próprio. E é justamente isso. A gente se acolhe quando a gente cheira o bergamota, né? Ele desperta a tranquilidade, promove a autoestima, a autoaceitação. Ele é como se fosse um raio de sol, gente. Ele chega e ele ilumina nosso coração, ele desperta para essa esperança, para a alegria. Ele é um óleo maravilhoso. Um outro óleo também que me ajudou bastante foi o óleo de camomila romana. A minha filha, ela tem uma dificuldade para dormir. Na verdade, assim, ela mantém o sono, mas ela segue um padrão que foi um padrão meu. Eu tenho uma dificuldade muito grande de ir dormir cedo. A gente sempre dormiu muito tarde, né? Quando ela nasceu, ela tinha a rotina dela, mas a casa não parava quando ela dormia, né? E eu sempre dormi muito tarde. Então, automaticamente, Nina começou a aprender também a dormir tarde. E eu não conseguia fazer com lavanda, eu não conseguia que Nina ela entrasse no roteiro de sono mais cedo. Foi o camomila romana que me ajudou. Então, o camomila romana, ele acalma o sistema nervoso, ele ameniza o estresse pós-operatório, questões de choques emocionais, traumas. A gente pode considerar ele como o óleo da temperança. O aroma dele traz conforto, traz segurança ao ambiente. É um óleo perfeito para quem tem bebês, né? Eu sempre indico. O bebê chegou, lavanda e camomila romana. Ele ameniza a depressão pós-parto, ele ameniza também as questões de bipolaridade, melancolia, os pesadelos noturnos. Ele ajuda muito pessoas com dificuldade na adaptação da realidade, né? Ou se sentirem, às vezes, nostálgicas ao passado. Então, pessoas que perderam entes queridos, o camomila romana ajuda muito nesse processo dessa aceitação dessa nova realidade. O olíbano é um dos meus preferidos. Aliás, eu acho que eu vou falar dos meus preferidos, parece que todos são meus preferidos, né? Mas o olíbano também é um óleo que eu tenho um respeito gigante. É um óleo que aqui em casa ele não falta. Ele é um óleo essencial da meditação. Ele tem, assim, se fosse, eu acho que o olíbano é um óleo para a gente fazer uma aula só dele, porque as propriedades do olíbano, ele tem uma versatilidade de uso imenso. Mas para as emoções, ele cria um ambiente propício para a reverência ao sagrado. Ele facilita muito a meditação, ele pacifica a mente, ele desperta a espiritualidade. Aqui em casa eu faço uma meditação no Evangelho, eu faço o Evangelho no Lar todo domingo. E o meu roteiro de Evangelho no Lar no momento do meu Evangelho, eu utilizo o olíbano do difusor. E assim, é como se a espiritualidade ela me cercasse, né, nesses momentos. Um outro óleo excelente para as questões emocionais é o patchouli. O patchouli eu já usava, né, o patchouli antes de conhecer a doTERRA. A minha combinação preferida era patchouli, vetiver e lavanda. O patchouli, ele é o óleo da ousadia. Então, ele fortalece a busca por objetivos, por sonhos. Ele estimula o nosso senso de idealismo sem a gente sair da realidade, sem a gente ficar viajando na maionese. Então, ele dá uma ancorada onde a gente consegue pensar nos projetos futuros, mas a gente consegue fazer isso de uma forma mais assertiva, né? Ele é um óleo que ele traz coragem, que ele traz ousadia. Ele é um óleo do encorajamento também. Ele abre espaço para os novos caminhos. Um outro óleo também que é de uso diário é o hortelã-pimenta. Ele é óleo essencial da concentração. Então, ele é estimulante da atenção, ele revigora, ele ajuda a gente a acordar,
ele alivia a estafa mental, ele dissipa o sentimento de irritação, intolerância. Ele ajuda a gente a encontrar discernimento e a abrandar temperamentos impulsivos, explosivos, né? Eu uso muito o hortelã-pimenta quando eu estou acordando, porque eu pego no tranco mesmo para acordar. Às vezes eu prefiro, né? Tenho que acordar cedo, hortelã-pimenta para conseguir. Já o corpo levantou da cama, mas o espírito precisa chegar. Então, uso o hortelã-pimenta para conseguir essa vitalidade, né? Manjericão também. Manjericão eu utilizei muito em banhos. A última água do banho, eu colocava numa vasilha de metal, de inox. Eu enchia a vasilha com a própria água do chuveiro, colocava algumas águas de manjericão e tomava aquele... eu jogava aquela água em mim. E aí ele é um óleo essencial da estabilidade. Ele auxilia na estabilização da energia vital, ele aliviava o esgotamento mental, era excelente. Foi um óleo também que eu utilizei bastante. Um outro óleo que eu adoro, que é o laranja doce. Ele é muito importante para as questões emocionais. Ele é um óleo essencial das crianças, ele traz leveza, tranquiliza um ambiente com alegria, positividade. Ele acalma a hiperatividade infantil e ele induz ao sono reparador. Então, camomila romana junto com laranja doce. Então, às vezes eu colocava só o camomila romana para induzir a minha filha a dormir mais cedo e às vezes eu colocava só laranja doce. A rotina do sono, às vezes, ela acontecia 2, 3 horas antes, né, da gente vir a dormir de fato, de você chegar e simplesmente deitar na cama. Ela envolve todo um aspecto, o banho, você diminuir a quantidade de luzes, a leitura, né, da noite. E aí, nesse momento que a gente ainda estava acordado, se preparando para ir dormir, eu utilizava o laranja doce. Eu utilizo também o laranja doce muito para, assim, sair um pouquinho da questão mental. Para minha filha, quando ela está sem apetite. Coloca um pouquinho e esse apetite vem, né? O gerânio também é o óleo essencial da feminilidade. E isso tem tudo a ver com as questões emocionais, porque, assim, as nossas questões hormonais, elas são muito fortes e elas influenciam bastante no nosso equilíbrio emocional, né? Então, aporta a energia do sagrado feminino. O gerânio, ele combate a insegurança, ele dá mais estabilidade emocional, ele trabalha contra o medo, ele vai fortalecer a autoestima e ameniza, né, as crises existenciais. Um outro óleo também, o que eu usei foi o cravo. E o cravo, ele é considerado o óleo essencial da mudança. Então, ele tem um aroma inspirador, ele é ativador, revitalizante. Ele muda o foco da contemplação para a ação. Então, sabe quando você está cheia de coisa na cabeça e não consegue começar a colocar no papel? Então, esse é o momento da gente utilizar o cravo, né? Ele é excelente para a transição de carreira. A gente fica com obesidade mental. Tá tudo na cabeça, mas a gente não sabe por onde começar. Então, quando a gente coloca o cravo, é como se as coisas começassem a fluir melhor. Um outro óleo que eu utilizo também é o gengibre, que ele é o óleo essencial do poder pessoal. Ele direciona a nossa mente, ele dissipa as dúvidas, ele favorece o posicionamento. O cardamomo, ele é o óleo essencial do empoderamento, né? Ele abranda a confusão mental em momentos de sobrecarga, ele estimula a coragem, enfrenta o medo, né? Ele permite que a gente se expresse melhor as nossas emoções sem excessos. O outro óleo também que eu adoro, o mirra, que é o óleo essencial da maturidade. Então, ele é um equilibrador de emoções e ele vai fortalecer a aceitação da ação do tempo. O Lang Lang e o Sândalo Havaiano também, que eu usei muito, né? O Lang Lang, o óleo da sedução, estimula e às vezes a sedução não é só seduzir o outro, às vezes você precisa se seduzir, né? Então ele estimula o amor próprio, o carinho consigo mesmo, alivia a angústia,
né, advinda das preocupações e das ansiedades. Eu usei muito Lang Lang no período mais crítico da minha ansiedade. Sândalo Havaiano, ele é o óleo da sensualidade. Então, ele eleva o espírito, ele incentiva a abertura do coração, né? Ele estimula a sexualidade sagrada nos relacionamentos. E ele é um coadjuvante na síndrome de pânico. As minhas paixões atuais agora é a salva esclareia e o hortelã verde, né? A salva esclareia por ser um óleo essencial da mulher. E eu tenho uma questão hormonal muito forte. Eu tive muitas situações, né, de problemas hormonais, de miomas, de endometriose. Então, hoje, ele é um óleo que eu uso junto com o gerânio para prevenir que esses problemas retornem. Ele resgata a nossa autoimagem positiva, a feminilidade, ele inspira o amor, né? E ele também é ótimo para quando a gente está em processo de depressão, em crise de pânico. E o hortelã verde é o óleo da autoestima. Então, ele encoraja, ele traz a gente para viver as nossas emoções e a ser feliz como a gente é, né? A ser feliz da forma que a gente veio ao mundo, com a nossa essência. E olha, uma coisa super legal, é que todos esses óleos que eu falei, a gente pode optar por comprar eles isoladamente, mas todos esses óleos, eles foram utilizados para compor o kit emocional. Então, nesse kit emocional, a gente tem aqui essa combinação de 6 blends, né, de 6 sinergias de óleos essenciais, e todas elas utilizam alguns desses óleos essenciais que eu falei. Então, a gente já tem um kit emocional pronto, né? Para quem quiser, para quem não quiser comprar cada óleo em separado, até porque sai muito mais caro a gente comprar isoladamente cada óleo, do que a gente comprar o kit emocional, né? Que vem esses 6 óleos aqui, que é o Console, o Forgive, Peace, Passion, o Share e o Motivate. Né? Uau! Então, todos esses óleos, para a gente que quer trabalhar com uma perspectiva não somente de cura, mas de manutenção do bem-estar, eles são perfeitos. Gente, obrigada por ficar comigo até aqui. Espero que vocês tenham gostado e que tenha ajudado também muita gente.